se melhorou. Veja aí, Márcio, troquei o microfone. Agora sim? Ah, então foi uma incompatibilidade, alguma coisa com outro microfone aqui, quando é ligado. Obrigado, então está estabilizado. Vou ligar aqui o Instagram. Testando. Ah, legal, Márcio, legal. Tô colocando aqui esse rodzinho aqui, ele sempre não me deixa na mão. Vai lá, tô entrando aqui também aqui pelo Instagram, testando aqui uns equipamentos novos aqui para eu conseguir me ver. Então agora, em vez de ficar aqui cativo aqui com o monitor, ah lá, Shakespeare também entrando por aqui, o Rafael, né? Tem aqui acho que o Luiz, né? Félix, tá toda uma galera entrando, Leandro, Eduardo, Márcio já estava aqui também. Olha lá, Félix entrando aqui pelo Instagram. Ah lá, é o Pablito, né? Verinha entrou aqui também. Estão testando aqui esses novos equipamentos. Ah lá, boa noite. Acho que aqui é o Tomazola, talvez seja isso, né, Tomazola? Aqui, né? Fernando. Ah lá, o Paulo Malta entrou hoje aqui pelo Instagram. Tô de olho, hein, Paulo? Tô de olho aqui, ó. O André também, aqui. E olha lá, Félix. Então, eu decidi fazer como tema. Ah, obrigado, Fabiano. Eu tô fazendo aqui uma coleção de camisetas para deixar uma marca registrada aí, né? Então, como o tema aqui é um tema aí do conhecimento, né? Da grande ONU, né? Então eu escolhi essa coruja, né? Que é o símbolo aí do conhecimento, aquela coisa toda, né? Ah lá, o Félix está falando, o que temos para hoje? Então, para hoje eu vou falar do plano de governo global da ONU, né, da Organização das Nações Unidas. Por quê? Porque em função aí, principalmente do conflito no Oriente Médio, nós temos ouvido continuamente manifestações na ONU, lá na Assembleia, né, toda aquela pantomima toda, né, o presidente vai lá e fala aquelas groselhas, aquela coisa toda, né? Então, eu achei que era pertinente explicar alguns pontos com relação à ONU, que eu tenho certeza vocês vão ficar um tanto quanto impressionados, né? O Márcio está dizendo que essa coruja parece o Angry Birds, né? Olha lá, o Paulo está dizendo que no Instagram está normal, né? Espero que aqui também vocês estejam ouvindo bem. Olha lá, o grande, olha lá, Flávio, direto da Califórnia, entrou aqui também, lá pelo Instagram. Então eu decidi comentar com vocês. Muita coisa eu não vou colocar aqui na imagem, porque para o pessoal do Instagram, eles não poderiam acompanhar, então eu deixei aí várias referências. Obrigado, Paulo. Obrigado, Paulo, aqui pelo YouTube, dizendo que está tudo ok. E o Carlos aqui também entrou aqui pelo Instagram. Então são coisas que eu acho que vale a pena a gente comentar, e depois eu vou deixar, como tem vários os links aqui, eu sugiro que vocês pesquisem isso, né? Porque essa coisa ela é muito assim, muito sutil, tal, o cara fala, a imprensa sempre baba quando fala com relação à ONU, né? Ah lá, o Flávio já está detonando, dizendo que hoje é dia de fraude no Brasil, né? Deixa a Carminha ouvir isso, Flávio, a gente está perdido. Deixa a Carminha ouvir isso, né? Então, muito bem. Então, só fazendo aqui uma introdução, a Organização das Nações Unidas, no final ali de 1945, foi já com uma iniciativa do presidente Roosevelt americano, que em 42, a Liga das Nações ela deixou simplesmente de existir formalmente, né? A Liga das Nações é que antecede a ONU. E
Ah, o Pablito morreu na praia. Pois é, né? O cara que, né, fala muito, né? Fala só para o núcleo, né? Uma eleição é feita por você atingir pessoas além da sua bolha, né? Eu acho que ele não aprendeu isso, né? Mas eu não vou entrar em detalhes, né? Mas vejam só, após a Primeira Guerra, logo em 1919, se imaginou criar a Liga das Nações. Começou as primeiras atividades ali em 1920. E olha que interessante, o presidente Wilson, americano, mexendo aqui no Instagram para melhorar aqui a imagem, ele com aquele, lembra do Wilson, dos 14 pontos de Wilson? Então, ele era um defensor da criação de um órgão multilateral para tentar evitar conflitos, né? O interessante é que o Congresso americano não entrou nessa, porque os americanos estavam naquela América para os americanos. Então o Congresso americano não topou, os americanos não entraram na Liga das Nações. O Brasil entrou, ele é um dos membros fundadores da Liga das Nações. E o Brasil permaneceu até 1926. O Brasil sai da Liga das Nações em 1926, que o presidente Arthur Bernardes, ele afirmava que o Brasil, sendo o único membro das Américas que pertencia à Liga das Nações, ele deveria ter um assento permanente no Conselho de Segurança da Liga das Nações. Isso não aconteceu, o Brasil foi preterido, e aí o Brasil abandona a Liga das Nações em 1926. Ao longo dos anos 30, ela foi ficando cada vez mais pato manco, né? Porque o mundo caminha para a Segunda Guerra Mundial. Ela ficou totalmente desmoralizada, em 1942 é dissolvida e começa a atuar a partir de uma resolução em outubro de 45, da criação da Organização das Nações Unidas, aí sim com iniciativa dos americanos, que tomaram à frente isso, e ela começa a operar em 1946. São escolhidos os 5 países que permanecem até hoje, simplesmente porque naquele momento 4 desses países eram os exércitos hegemônicos, nem todos eles ainda tinham domínio da energia nuclear para a bomba atômica, e a China foi convidada porque se sabia que pela extensão territorial, pelo tamanho da população, evidentemente que ela seria uma potência. Isso é uma das características aí de ser uma potência. Existem alguns requisitos, né? Existem alguns ingredientes que te simplesmente qualificam para ser uma potência. E a China era. O interessante é que naquele momento, como não era ainda a China comunista, a China que foi colocada ali era aquela China fantoche da República Chinesa, instituída ali a partir de 1910, do Chiang Kai-shek, né? Então, no começo da ONU, até bizarro, porque a ONU, mesmo a partir de 1949, quando a Guerra Civil dá a vitória para os comunistas, né, liderados ali pelo Mao Zedong, e eles se refugiam em Taiwan, a ONU continua reconhecendo como se fosse a legitimidade da China, né, a partir de Taiwan. Anos depois, do mesmo jeito que os americanos, abandonaram isso, tiraram a legitimidade de Taiwan e passaram para o governo realmente chinês, como é até hoje. Então, todas essas 5 potências hoje, elas são potências nucleares, né? Todas elas, a Inglaterra, a França, né? China, Estados Unidos, né? Rússia, né? Então, aliás, a União Soviética não entrou na Liga das Nações, tentou entrar depois, entrou por um período, depois ela foi expulsa, então é uma história, né? Então, boa noite, Valdir, boa noite. Então, a gente tem que ficar claro que primeiro, para você tentar impedir um conflito em escala mundial, você tem que estar armado e você tem que ser, de fato, uma das potências que consegue intervir. Veja o que os americanos estão fazendo agora. Os americanos atacaram bases lá dos Houthis no Iêmen e hoje eles têm um porta-aviões, provavelmente vai ter mais um porta-aviões naquela região do mar Mediterrâneo. Então ele tem uma força
militar coercitiva para conseguir impor a vontade deles. A Primeira Guerra do Golfo, a Segunda Guerra do Golfo, fez sempre assim. Então não adianta esse negócio no gogó, como o presidente brasileiro acha que você resolve questões geopolíticas no papo. Isso nunca aconteceu, né? Nunca aconteceu na história humana, né? Você tem que ter, de fato, um poder militar que você imponha a sua vontade para o bem ou para o mal em relação ao cenário geopolítico. No papo, ninguém vai a lugar nenhum. Isso é uma ilusão, é uma mera ilusão, né? Agora vejam, a partir da Segunda Guerra Mundial, um conflito realmente em escala mundial foi ficando cada vez mais distante, porque o custo disso, principalmente a partir da introdução de armas nucleares, foi ficando mais distante. Eu não estou dizendo que o Ivan entrou aqui também. Não estou dizendo que é impossível, mas é muito improvável, porque o grau de autodestruição, né, de lado a lado, faz com que uma conflagração, né, daquela maneira, exércitos invadindo países, grandes forças navais, isso já ficou obsoleto logo ali nos anos 50, quando todos esses países principais têm suas bombas atômicas, né? A própria Coreia do Norte está prestes a ter a dele. O Irã provavelmente vai conseguir ter em algum momento. Israel já tem o seu programa nuclear, né? Então, uma guerra de proporções mundiais ela é bastante improvável. Agora, já a partir do final da Segunda Guerra, ficou muito claro que as guerras passavam a ser regionais. Tanto é que, esquecendo até a Guerra Civil na China, ali entre 46 e 49, né, nós já tivemos um grande conflito regional, que foi a Guerra da Coreia, que começa em 1950. Né? Então, a Guerra da Coreia teve um aspecto de muitas mortes ali, 1 milhão para um lado, 600 mil para o outro e tal. Tem um vídeo sobre isso. Ah lá, acho que é a Miriam Wagner aqui, entrou aqui também. Estou lendo pelo nome que aparece. César Ferre, opa, César Ferre, olha aí, novo prefeito de Itabuão. Boa noite, César. Itabuão. E aí? Bom, então nós tivemos conflitos regionais muito violentos, que não foi a ONU que foi impedir. Ela simplesmente fazia ali aquelas manifestações e tal, mas os interesses desses 5 países principais é que falam mais alto, né? Então os americanos quiseram invadir a Coreia e invadiram, simplesmente invadiram. Depois o chinês entrou no conflito também, né, para ajudar, e aí temos aí a situação da Coreia não resolvida até hoje, né, da Coreia do Norte e da Coreia do Sul. Depois nós tivemos o Vietnã, outro conflito, né, 10 anos de conflito ali no Vietnã, de novo por essa questão do mundo bipolar que existia durante a Guerra Fria. Sem falar de outras guerras que ocorreram, por exemplo, na África e tal, outras escaramuças e tal. Agora, como o conflito mundial ele foi ficando cada vez mais postergado, a ONU, olha lá, o Félix está dizendo, acho que foi na semana passada que o Putin assinou. Não. Então, a ONU, vejam que o objetivo é tentar evitar um conflito mundial. À medida que o tempo foi passando, e hoje, por exemplo, o orçamento da ONU é algo ali como $2,5 bilhão por ano, que os vários países contribuem, então dá ali um orçamento de $2,5 bilhões de dólares por ano. Então, à medida que as décadas foram passando, a ONU foi criando uma série de agências. Fora o Conselho de Segurança, o Conselho Econômico, existem ali seis unidades principais, né, da ONU. Só essas 6 unidades da ONU têm uns 40 mil funcionários. 40 mil funcionários. Que eles não ficam só ali. Tem a sede da ONU, por exemplo, em Nova York,
mas você tem outros dispositivos que estão em Genebra e estão também na África, acho que na Nairobi, e outro num outro local que não me recordo agora. Mas só das 6 principais secretarias são 40 mil funcionários. Se somar, vejam, eu vou ler algumas aqui para vocês. Se somar as 15 agências que eles têm, dá mais de 130 mil funcionários. Isso funcionários diretos. Fora os indiretos e tal, que isso pode chegar a 200 mil funcionários, além das forças que eles requisitam para intervir militarmente em algum lugar, que são os capacetes azuis, né, que hoje estão ali no Haiti, alguns países da África e tal. Né? Então nós temos, por exemplo, nomes que vocês muitas vezes ouvem por aí, estão dentro do guarda-chuva da ONU. Agência Internacional de Energia Atômica, né? O BIRD, que é o Banco Mundial, a FAO, né, que é a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, o Fundo Monetário Internacional, está debaixo do guarda-chuva deles. Organização da Aviação Civil Internacional, Organização Internacional do Trabalho, né, que é a OIT, Organização Marítima Internacional, Organização Meteorológica Mundial, Organização Mundial da Propriedade Intelectual, Organização Mundial da Saúde, a boa e velha OMS, né? União Internacional das Telecomunicações, Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, né, que é a Unesco, Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, que é a UNIDO, e União Postal Universal. União Postal Universal, né? Aí você não acha... Então você veja, eles têm 15 agências em todos esses setores. Com qual objetivo? É para evitar alguma guerra mundial? Não. Então, ao longo das décadas, eles foram se enfronhando. Você veja que são todos os setores estratégicos do mundo, né? Todos os setores estratégicos, logísticos e tal, do mundo, né? E não satisfeitos com isso, eles passaram a definir normas que eles passam para os países membros de uma maneira, ele não tem um poder impositivo, mas ele sugere que você siga, né? Existem minutas de leis que chegam até o Brasil, por exemplo, que vêm da ONU, porque ele acha que você tem que simplesmente... E aí ele vai colocando o mundo todo num sistema preparatório, um pastel, um gigantesco pastel que a ONU acha que tem que fazer. Originariamente eram 53 países na fundação ali, final de 1945. Hoje são 193. Então são 193, né, que ficam ali. Você acha que numa reforma do Conselho de Segurança da ONU vão dar um poder lá para Papua Nova Guiné, por exemplo. Papua Nova Guiné, Tonga, né, não sei quem lá. Então você tem os mais variados países. Você tem países que têm democracia, outros são autocracias, tem outros que são ditaduras. E está tudo dentro do pacote dos 193 da ONU. Então virou realmente um saco de gastos, né? E interessante que quem... lá, o Fabiano está dizendo, é muito carguinho para empolerar gente sem fazer algo realmente relevante. E aí é o seguinte, exatamente isso. Nessas 15 agências, os países vão indicando pessoas para irem, né, formando ali os quadros dessas agências, né? E também tem as contratações, você pode entrar, eu deixei no link aqui, você pode até se cadastrar para, de repente, se candidatar a um cargo, a uma função na ONU, né? Numa dessas agências pelo mundo, você pode até se candidatar a ser funcionário da ONU. O interessante é que desde 1945, foi se formando uma nomenclatura. É mais ou menos igual ao Parlamento Europeu, né? É um bando de tecnocratas
né? Se bem que lá no Parlamento Europeu até eles são eleitos, né? No caso da ONU, são tecnocratas, são funcionários de uma organização supranacional e que ele acha que ele vai dar realmente um conselho, vai mandar fazer alguma coisa num país como se o mundo fosse uma coisa assim. Não, é igual. O que vale para o Brasil, vale na Índia, vale lá na Indonésia, valeria, porque eu tenho uma métrica, eu já medi aqui, então é todos vocês podem seguir essa métrica que é a ONU do tal, né? E aí é um pessoal que está acima do bem e do mal, do bem e do mal. Quando eu vejo a atual ministra aí do meio ambiente do Brasil falando da tal da autoridade climática, ela fala com uma tal arrogância, com uma tal superioridade, eles não terão um perfil técnico para punir, para fazer... É claro, aí você vai colocar um acadêmico que só entende realmente o negócio daquilo, e aí ele vai tomar uma decisão dentro da ciência. Dentro da ciência. É o que esse pessoal pensa da ONU espalhado pelo mundo todo. Se não fosse só isso, eles, para justificarem a existência de toda essa máquina, de todo esse pessoal, porque guerra mundial, né, não, só tem esses suspiros, né? Não, para ter uma guerra, pode ser o que, aonde e tal, né? E guerras regionais, como foi a invasão que a Rússia fez com a Ucrânia, e agora toda a retaliação em cima do Líbano, aquela coisa toda, né? Aliás, a ONU vai passando vergonha em cima de vergonha, porque é sabido hoje que ela contratou 9 funcionários ali na faixa de Gaza que eram do Hamas. Ela mesma admite, a gente contratou 9, né, porque os israelenses provaram que eram os caras que eram do próprio Hamas. Tempos atrás descobriram, né, equipamentos, né, armas e uma série de coisas num dos prédios da própria ONU na faixa de Gaza, né? Então, é uma instituição assim, descontrolada, porque como você tem 130 mil, um monte de agências, um monte de gente que é o tecnocrata, né? É claro que ele não é, ele é frágil, né? Vai dinheiro, vão mandaram dinheiro até para os terroristas do Hamas, né? E aí, agora, vejam, olha lá, o Antônio está dizendo aqui, ó, olha só, o Antônio Marcos está dizendo aqui, teve um terremoto de 4 pontos, né, no Irã, e que pode ser um teste para uma bomba nuclear, um teste subterrâneo e tal. Eu não vi essa notícia, mas eu não duvido, porque testes subterrâneos de explosões nucleares, como França, Estados Unidos, Rússia fizeram durante todo o desenvolvimento das suas bombas atômicas, de fato causavam abalos sísmicos em função da explosão. Então eu não duvido disso, né? Não duvido disso. Se foi verdade, com os sismógrafos que existem espalhados pelo mundo, que hoje são muito precisos, vai haver uma triangulação. Eles vão descobrir exatamente o local em que houve essa, vamos dizer, essa explosão artificial, qual foi a profundidade, e vão descobrir que realmente foi uma explosão artificial e não um terremoto, né? Agora, vejam só, fazer uma explosão controlada, só fazendo um parênteses aqui, subterrânea, é um dos passos, mas é um dos passos primários para você realmente construir a bomba, porque o mais difícil é você ajustar a quantidade e a velocidade em que o detonador colide com aquela pastinha ali, aquele chip ali de urânio enriquecido, para gerar a reação em cadeia, etc. Se ficar a menos, se não for na velocidade e na dimensão correta, você vai provocar uma chamada bomba suja. Ela até vai explodir, não vai ser uma reação nuclear em cadeia, e você vai contaminar aquele lugar onde aqueles resíduos caíram e tal. Então o objetivo é você ajustar aquele, um gatilho que
é disparado em algum dispositivo ali dentro da bomba que ele colide em altíssima velocidade para gerar a reação em cadeia. Então, esse teste atômico, né, subterrâneo, por exemplo, ele faz exatamente esse tipo de teste. O cara coloca lá embaixo aquela quantidade já medida de urânio enriquecido e dispara uma carga, um projétil que vai colidir com aquele material e aí vê se aquilo realmente gera uma explosão, né? Agora, mesmo que você descubra, então, essas quantidades, essa coisa toda, a outra coisa é você construir um dispositivo que vai ser carregado ou num avião ou num míssil. Aí é outra coisa. A quantidade, a velocidade, o tamanho, você já sabe. O problema é você miniaturizar isso e botar... Aí isso tem um outro desenvolvimento muito, muito mais longo, que é o estágio em que está a Coreia do Norte. A Coreia do Norte já sabe como fazer ignição. Ela só não tem o veículo lançador para conseguir chegar, né? Então, né? E se realmente Israel identificar que eles estão nesse caminho, estão próximos de acontecer isso, eles apagam o Irã antes mesmo da coisa. Não tenho dúvida, se Israel tiver que usar armas nucleares para evitar um perigo que venha do Irã, ele vai fazer, mas ele vai ter que ter certeza de que isso está para acontecer. Senão, ele vai continuar destruindo instalações militares e atômicas do Irã e prolongando como ele tem feito há anos, matando os cientistas, ele vai matando um a um. A própria sociedade do Irã já está bastante dividida, tem muita gente entregando os alvos para os próprios israelenses, né? Então, isso aí lá, o Márcio está falando, não houve tremores secundários, né? Então, isso também vai ser um indício interessante. Não houve depois tremores secundários. Vai se identificar. Lembra quando aquele submarino argentino ele colapsou? Ele entrou, né, para as baterias e tal, teve um problema todo das baterias, uma coisa meio de segunda mão, e ele afundou até que ele chegou ao colapso e a estrutura do submarino colapsou e houve uma explosão submarina. Esses detectores aí pelo mundo detectaram aquela mini explosão num ponto X ali da costa argentina, né? Isso, veja, um submarino que explodiu, né? Os equipamentos hoje conseguem medir qual foi a profundidade, aonde que aconteceu. Então, se de fato eles fizeram esse teste, isso vai ser identificado, e como eu falei, a posição vai ser muito identificada, os israelenses vão descobrir exatamente qual é a posição, então você pode ter certeza que esse complexo de testes e tal vai ser o primeiro a ir no pacote para ser atacado, né? Agora, voltando à questão então aqui da ONU, para não ficar longo, a ONU foi se desviando daquela função específica, porque você só precisava do Conselho de Segurança, por exemplo. Sabe? Do Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança se reúne e, se houver alguma coisa que eles de fato decidam, cada um ali tem o poder de veto, mas lembra, na invasão lá do Iraque, da coisa assim, não houve veto. E eles invadiram o Iraque, do Saddam Hussein e tal, porque entendiam que os americanos estavam pedindo, que eram informações inclusive falsas, né, de armas de destruição em massa, e eles entraram nessa. Agora, as outras agências, elas são agências que, assim, quem é que pode ficar contra uma organização que fala, não, eu vou, questão do trabalho e tal, a organização da saúde, as vacinas, né? Então, só que no meio de todo esse pacote, eles vêm com uma ambição. E é só você ouvir algum representante da ONU, algum pesquisador que trabalha para a ONU, faz alguma pesquisa e tal. O próprio IPCC, que não aparece aqui, porque não é, mas é o painel governamental de mudança, não sei o que, coisa climática, não tem ciência nisso, não é o cientista. Ele só convida os cientistas, né, já do grupo deles para soltar os relatórios do jeito que quer. Isso não sou eu que estou falando, tem 1000 meteorologistas pelo mundo que já anos atrás fizeram uma carta e saíram como contribuidores, porque falaram assim, isso aqui é uma farsa. A gente envia uma série de modelos, de previsões do que pode acontecer no planeta e vocês só publicam as coisas
catastrofistas, né? E aí vivem passando vergonha, porque é um modelo que há mais de 30 anos só dá errado. Agora, quando chega nas temperaturas que temos, na concentração que temos de gás carbônico, os caras falam, ah, não, nossa, antecipou muito esse negócio aqui do gás carbônico, da temperatura. Então o seu modelo está errado. Você não previa que o seu modelo, se aumentasse X de gás carbônico, aumentaria até 2 graus até o fim do século, aquela balela toda, né? Mas não é por sua causa do seu relatório e do seu modelo. O seu modelo está errado, né? Quando o Tonga, que eu já fiz vídeo aqui, explodiu, ele jogou 11%, 12% a mais de vapor na atmosfera e dobrou a quantidade de CO2 por um tempo. Depois que ele é absorvido, ele dobrou a quantidade de CO2 na atmosfera. Um vulcão, e o cara acha que tem um modelo super preciso, porque vai dar até o fim, entre 1,5 a 2, não sei o que. Pô, aí nós estamos agora no 1/4 do século, batendo temperaturas e não sei o que tal, e o cara acha que o modelo dele está correto. Não está. Com certeza não está. O planeta não está nem aí para o seu modelo. Se ele tiver que esfriar, aquecer, a quantidade de nuvens do Sol, acabou de ter uma tempestade gigantesca solar que vai interferir na parte da ionização da atmosfera, não tem nada. Você pode fazer o cálculo que você quiser. Vamos fazer o cálculo que você quiser, né? Como eu já falei, 72% da superfície é de água, entendeu? Você não vem com essa história, né? Mas a ONU está sempre lá com o IPCC soltando as lacrações, né? Agora, o que vocês vejam que é bem o objetivo do governo global na cabeça desse pessoal, né? É só você ver o tecnocrata. O tecnocrata acha, os caras não querem agora, por exemplo, limitar o que o cara do Bolsa Família gasta. Eles nunca se preocuparam se o cara gastava na pinga, né, com as meninas, né, no carteado, no bilhar, no bairro dele, né? Nunca se preocuparam. Agora tem a história de que não, o problema é as apostas. Os caras estão gastando muito com as apostas. Não, mas o que você acha que o cara fez nos últimos anos com dinheiro que vem fácil e todo mês? Vocês já pararam para pensar? Um dinheiro que vem todo mês, que você não precisa trabalhar para ganhar, você não precisa suar para ganhar. Não estou querendo dizer que não tem pessoas que você está tirando da linha da pobreza dando um auxílio, não é isso que eu estou falando. Mas no tamanho e com as fraudes que a gente já sabe que houve, e esse número nunca diminui, ele só aumenta o número de CPFs. É um dinheiro muito fácil. Você acha que ele vai fazer o quê? Ele gasta mesmo, porque depois vai vir outro no outro mês. Então você acha que você vai controlar um cara que você está sempre dando peixe e não está ensinando o cara a pescar? Ele quer mais peixe no mês seguinte, eu quero mais peixe. Por que não veio peixe? Eu quero peixe, entendeu? Aí o nego agora está preocupado porque o cara aposta muito. Ah, mas que coisa! Não, isso é outra grande balela, né? Não, a economia não está piorando porque o nego está apostando, né, em jogo do tigrinho. Sinto muito, certo? Não sinto muito, né? Esse é um percentual e um valor que o cara tem que não faz nem cosquinha né, no contexto da economia como um todo. Então não vem enganar, né? Só falta isso, né? Agora, indo aqui já para o ponto mais importante. Lá, o Márcio está dizendo, quando o pessoal gastava na loteca, né? E aí você tinha o imposto e voltava para o governo, tá tudo joinha, tá tudo joia, né? Quando ele levou o imposto do cigarro, né? Tá certo que a maior parte do cigarro consumido no Brasil é cigarro que vem do Paraguai, ilegal, né? Mas quando isso subir, também não se preocupa, né? Se dado que você está pagando imposto porque você está fumando, tá tudo jóia, né? Tudo jóia. Só você ver quanto que é de imposto em bebida alcoólica, você vê o quanto que é de imposto, né? Não estou dizendo que tem que baixar o imposto, estou dizendo que até então ninguém se preocupou com isso, né? Então agora criaram esse espantalho, que é o problema das bets, né, e do Bolsa Família, né? Na verdade, eles já estão justificando a queda da economia que vem pela frente, então você tem que achar um espantalho, né? Agora, vamos terminar aqui com a questão da ONU, né, que eu sugiro que depois vocês pesquisem isso e tal. Há um tempo atrás, 2015, eles vieram com uma ideia brilhante de criar a Agenda ONU 2030. Você vê que na cabeça
de intelectual e de cara ali, tecnocrata, né? Não, Agenda 2030. Aí eles criaram, não vou conseguir colocar aqui, mas se vocês pesquisarem, vocês vão entrar, são os 17 itens das ODSs. Que no Brasil, toda vez que eu vejo uma entrevista, um monte de acadêmico, o cara, não, realmente, vamos acabar com a pobreza, vamos acabar com... E é interessante que os 17 ODSs são ideias lúdicas, genéricas. E isso é uma estratégia, porque quando você coloca assim, acabar com a pobreza, ODS número tal, você não consegue atacar isso. Você fala assim, não, mas eu sou contra. Como você é contra uma coisa dessa? Só quando você vê os níveis mundiais ao longo dos últimos 200 anos, evidentemente que a pobreza, de uma maneira absoluta, veja que eu vou falar absoluta, ela caiu. O que não quer dizer que a pobreza, em termos relativos, em relação a outros, não tenha caído na mesma velocidade. Mas é inegável que a capacidade que hoje uma pessoa tem, mesmo no Brasil, se o cara ganhar um salário mínimo, ele ganha um salário mínimo, aí ele tem lá o vale-refeição, o vale-alimentação, o vale-transporte. Aí ele consegue comprar tudo? Não, não consegue comprar tudo. Mas se você comparar esse trabalhador de um salário mínimo, e vamos dizer que ele não tem assim, escolaridade média que eu vejo por aí, do cara que ganha um salário mínimo. Na média, o cara tem 5, 6 anos de estudo. 5, 6 anos, né? Eu ainda vou fazer um vídeo só sobre os dados ali do site do Tribunal Superior Eleitoral, vocês vão ver. Esse cara, então, que tem 5, 6 anos de ensino, de educação, ele é empregado entre 1 a 1,5 salário mínimo. Se você comparar essa pessoa com alguém nas mesmas características 200 anos atrás, essa pessoa era muito mais pobre em termos absolutos. Muito mais pobre. Existia muito mais pessoas assim, né? Na Europa, por exemplo, existiam pessoas que viviam de catar gravetinhos ali pelas florestas, graveto seco, porque aquilo era fundamental para você cozinhar, por exemplo. O que você acha? Se você pegar naquele começo da Revolução Industrial, aquela massa de pessoas que foi para as cidades, né? Mas uma penúria, um negócio gigantesco. Então, por incrível que pareça, mesmo nas regiões das comunidades aí das grandes capitais, energia elétrica o cara tem, ou por gato, ou porque tem lá o Luz para Todos. Um botijão de gás, ele recebe lá o auxílio gás e ele consegue o gás. Então, em termos absolutos, esse cara, ele tem ele é muito mais rico do que alguém de 200 anos atrás que não tinha absolutamente nada, né? Basta ver que uma coisa que existia muito naquela época era fábrica de vela, fábrica de, né, quer dizer, hoje ninguém mais, né, fica simplesmente tendo uma condição tão mínima que tem que usar simplesmente velas, né? Então, o Fabiano está colocando aqui com as mentiras que são faladas na Assembleia Geral lá, aquilo ali já é proposital, porque como é um espaço livre, você sabe que o Fidel, por exemplo, já tendo tido a Revolução Cubana, ele discursou na ONU. Então é um espaço neutro, a menos que você tenha, né, acusado um crime internacional, já está acusado lá, então você não vai conseguir chegar na Assembleia. Mas você pode falar a besteira que você quiser, Então é um espaço que, assim, deixa o pessoal falar, eles vão falar aquelas besteiras todas, né? Você pode ver que a maior parte das coisas que mesmo o presidente brasileiro fala, não tem ninguém olhando, não tem ninguém ali, não tem ninguém dando bola porque o cara está falando e tal, né? E ele fala para o público interno, porque isso vai gerar notícia para os jornais amestrados ficarem publicando que é muito importante e tal, o cara está falando. Agora, essa questão deixa eu ver aqui, tem um negócio aqui da solicitação, só para eu ver o que é isso aqui. Bom, então, por mim, pode entrar aqui. E aí, a Agenda 2030,
ela nada mais é do que uma série de 17 itens impossíveis de serem resolvidos, porque eles não falam como. Isso que é interessante, essa coisa lúdica, é uma coisa bem da cabeça de progressista, né? Porque temos que eliminar isso, temos que fazer aquilo, temos que ser não sei o que assim. Mas como, filho? Como? Se você me disser como, quanto custa, então, tudo bem, né? Agora, isso não tem nada a ver com você ter uma força internacional. Não já existia, por exemplo, a Cruz Vermelha? Existia a Cruz Vermelha, atua até hoje. Então, se você tiver uma Cruz Vermelha das vacinas, por exemplo, né, para imunizar pessoas ao longo do mundo, não tem problema nenhum. Mas a questão não é essa. A questão é que esses 17 itens estão impondo para os países que eles têm que se manifestar do que eles vão fazer, inclusive a mais. E a ministra esses dias disse, não, nós vamos estabelecer por setor uma descarbonização que será por setor, e nós vamos fazer isso. Mas você só tem um setor que já está com as dificuldades, né, inerentes a imposto, não sei o quê. Aí você chega e fala assim, não vai mais usar gás. Você não vai mais usar o gás. Agora o que é que você faz energia? E como assim? Só para vocês terem uma ideia, um prefeito desses, tempos atrás, em Londres, né, na época que tinha aquele Sunak lá, que era o primeiro-ministro, que era mais um centro-direita, né, do Partido Conservador. Mas você tinha o prefeito de Londres, que era trabalhista. E ele simplesmente, por causa dessa questão de descarbonização e tal, ele baixou uma norma que até um período tal em Londres você não podia mais ter fogão a gás. Não, porque queima, gera CO2. Então, você também, os carros antigos não podem mais entrar aqui, vou multar, então, assim por diante. Isso criou uma revolta gigantesca que eles tiveram que recuar na população pobre da periferia de Londres. Porque o cara falou, é muito bonito você vir dizer que eu não posso mais até usar gás encanado para ter o meu fogão e eu tenho que trocar para um fogão elétrico. Muito bonito. Por que você não compra para mim o fogão e me dá de presente o fogão elétrico? Mas não, né? Então isso é uma coisa do tecnocrata. Ele decide por causa do bem, não. É igual na Suíça. Agora tem uma taxa se você começar a comprar carne vermelha, porque ele não quer que você compre carne vermelha. Então ele sobretaxou a carne, né? Esses caras chegariam ao ponto de fazer um racionamento, como eu já vi, de cientista dizendo que temos que diminuir o consumo de carne. Mas quem disse para você que você vai mandar na minha vida? Se o cara é da construção civil, um cara que exige muito energia, o cara quer proteína. Aí vem um cara, você quer não consumir carne? Problema seu. Agora, você vai querer que impor para um monte de gente. Então essas ODS 17 da ONU vão nessa direção. Se vocês olharem as 17, elas querem controlar tudo. Então eu falo, cara, mas espera aí, o objetivo principal da criação da ONU não era para a questão evitar um conflito mundial. Então os conflitos que existem já são os incompetentes. Aí você quer agora se meter com uma série de itens que tem a ver com países, com isso, com aquilo, com não sei o que e tal. Então assim, não estou entendendo. Mas é uma maneira deles justificarem toda essa nomenclatura dos pelo menos 130 mil funcionários, né? Que é como eu já disse para vocês em outras ocasiões. Se você pegar um cientista que fica lá pesquisando comida à base de inseto, que tem os caras aí que acham que você tem que comer proteína de inseto. Enquanto ele tiver dinheiro, enquanto ele tiver verba para ficar pesquisando na universidade dele, ele vai ficar até se aposentar. Né? Então você vai perguntar para esse cara se é importante, é igual a NASA, né? Todos os projetos mirabolantes da NASA e tal levaram aonde? O que a gente extrai? O Elon Musk mostrou uma coisa diferente, que eu sempre digo, a baixa órbita da Terra, as telecomunicações, o monitoramento, né, a partir da baixa órbita da Terra tem um valor enorme. Agora, ficar mandando homenzinhos para não sei aonde, para ser o telescópico, que aí você tem no infravermelho, né, o ultravioleta é o Hubble. Aí você faz o outro mais caro ainda, que é o James Webb. Não, porque agora é o infravermelho. Aí o cara chega ao ponto, mostra fotos. Olha a foto de Júpiter. Olha a foto de Júpiter. Olha que importante. Veja como é bom para você, diria a jornalista Pururuca. A foto do infravermelho e a foto do ultravioleta.
O Júpiter está lá do mesmo jeito, tem lá as manchas de Júpiter, mas olha que interessante para você. Aí o cara mostra aquela galáxia de 13 bilhões de anos de distância, com aquele formato assim que você tem que montar no computador, porque são frequências, então você dá uma cor para cada frequência, e fala assim, olha que interessante essa galáxia, 13 bilhões de anos, oh, que bacana, muito interessante isso, muito interessante isso. Ele só não explica como é que tem um monte de elementos complexos a 13 bilhões de anos-luz, se é mais ou menos a idade do universo. Agora os caras estão, como eu já tenho vídeos aí, não, é o problema da massa escura e da energia escura. O cara não explica como é que essas galáxias continuam se afastando. Não, então tem que ter uma energia extra, a energia escura. Não, cara, que enrolação, entendeu? Que enrolação. Veja que essas agências servem para perpetuar um bando de caras, né, que com dinheiro público, porque todas elas, não é dinheiro privado, não é SpaceX é com dinheiro privado, cara. Você já comparou o formato da cápsula que deu errado, que voltou sozinha, da NASA, um projeto da Boeing, né? Mas por quê? Porque é dinheiro do imposto do americano. E as naves do Elon Musk, como é que a NASA nunca teve ideia de fazer motores retornáveis que pousam? Faltava tecnologia, a NASA não sabia que era mais barato fazer isso? Mas por quê? Porque o dinheiro não é dele, cara. O dinheiro não é dele. E aí ele tem um monte de parça de empresas que vivem em função dos projetos da NASA, que é tudo gordo. Tudo gordo. Você entende qual que é a lógica? Né? Então na ONU você tem que tomar cuidado. Tudo que você ouvir que vem da ONU, dessas agências, desses caras, não sei o que e tal, você desconfie. Você desconfie. Porque se ele puder... Nego aqui não vive falando o tempo todo, temos que regular as redes. É o mesmo fetiche de controle, né? Ele tem que controlar, tem que ser pasteurizado. O que a ONU decidir nessas 17 ODSs é o que eles vão querer fazer no mundo todo, né? Principalmente do lado ocidental, né? Porque o chinês não está nem aí. Indonésia, Rússia, não estão nem aí. Agora, o Brasil é o que está acontecendo aqui. Quer dizer, o Brasil, com uma matriz, só para terminar, com a matriz limpa que a gente tem de energia, a gente vai entrar nessa do que a ministra está falando. Não, nós temos que descarbonizar. Descarbonizar o quê? Descarbonizar o quê, minha filha? A Índia produz 75% da energia elétrica da Índia a carvão. Então, se a Índia se esforçar muito até o fim do século, é capaz dela cortar essa dependência pela metade, até o fim do século. E ela vai continuar gerando, sei lá, 40% de energia na base do carvão. Que ela não tem outra alternativa, né? Agora o Brasil, né, que está tendo que ligar a termoelétrica, porque exatamente esse tipo de mentalidade construiu aquelas porcarias daquelas 3 hidrelétricas lá, que vagalume, né? Fizeram o projeto no limite. O Valdir que está aqui vai me puxar a orelha, mas é isso, né? Belo Monte, Santo Antônio e Giral, né? Aumenta um pouco, o reservatório aumenta, mas não pode, os bichinhos da floresta, não pode. Aí tá aí, as usinas trabalhando nos mínimos, a gente tendo que ligar a térmica e torcendo para que chova. Torcendo que tem que chover. Ah, mas não tem eólica e fotovoltaica? Desde que a energia você produza na hora que você precisa, o que não acontece. Então, assim, a gente está exatamente por causa dessa lacração mundial, indo para um processo desnecessário. Quem tem que correr atrás de descarbonizar é a Inglaterra, que acabou de fechar a última usina lá, mina de carvão. Ótimo para a Inglaterra, é ela que tem que fazer. Os Estados Unidos tem que mudar a planta deles, né? A China é a mesma coisa. A Índia. Agora o Brasil, quer dizer, vai impor um custo, porque o custo virá, você pode ter certeza. À medida que a gente já está pagando um custo mais alto na conta de energia por causa das placas voltaicas e da eólica, que não fica de pé, e você tem que bancar aquilo com subsídio, botando um dinheiro em todos esses lobbies. Então tem muito fundo aí, muita empresa internacional, está muito feliz tendo vendido essas porcarias aqui no Brasil, né? Para quê? Para quê? Se você quiser fazer, põe lá na sua fazenda, lá na sua planta, tudo bem, né? Agora, você impor para toda a sociedade brasileira não construir há décadas uma boa hidrelétrica grande de reservatório para ficar com essa dependência agora, usina vagalume
e fotovoltaica e eólica, que liga e desliga, e aí você tem que acoplar uma termoelétrica, né? Mas por quê? Porque vem dessa lacração internacional. Você acha que quantos vocês acham que esses caras não ganham das ONGs? Quantos vocês acham que tem esses cientistas que falam no Brasil e tal? Quantos vocês acham que eles não recebem, né, desse pessoal para seguir essa pauta globalista da ONU? Eles não vão estar aqui daqui a 20, 30 anos para você cobrar deles as besteiras que eles falaram. E tomem cuidado, quando viesse e tal, se sair essa coisa, que eu tenho lá minhas dúvidas, de tal autoridade climática, você imagina o que vai ser. Vai ser o que vai ser, né? O tipo de lagarto que vão colocar nessa estrutura, né? Lá, o Márcio Oliveira está dizendo, os irmãos açougueiros agradecem, exatamente, essas coisas são feitas exatamente para você ter parça, né? Ter parça, né? Agora não querem comprar um novo avião, coitadinho do urubu, o urubu se vitimou entrando na turbina e agora querem comprar um novo avião. Você imagina qual é a comissão? Qual é a comissão que vai rolar para a compra de um avião assim que custe ali uns 250 a 300 milhões de dólares? Vocês imaginam o tamanho do pichuleco? Nossa senhora, vai ser uma coisa assim, vai formar fila, né, de empresa querendo vender avião, né? Vai vir a Boeing, vai vir a Airbus, né? Vão vir os russos, vai ser um negócio e tal. Não, mas esse avião tem que ser um bicho diferente, não pode ser só um avião, né? Tem que ter isso, tem que ter aquilo e tal, entendeu? Então é para isso que serve, né? Tem que gerar, né, alguma coisa bilionária, né? Tem que ser uma coisa, né? Não pode ser assim, né? O avião custa mais de R$1 bilhão, né? E é capaz que o X-Dino ainda deixe ficar fora do arcabouço. Não, o avião é uma questão de segurança nacional, então ficar fora do teto de gastos. Estou autorizando aqui, pode comprar, tá? Assim, vocês acham? E não, né? E não. Então, lá, o Fabiano tá falando lá, né, da empresa com os carrinhos elétricos, né, tudo isso, eu não tenho dúvida, né, o Fabiano, agora deve estar começando a funcionar a fábrica lá na Bahia, eu não duvido que no ano que vem, eu não tô brincando que eu vou falar, baixa uma norma que diz assim, todo carro, a partir de agora, que vai ser adquirido para uso dos tribunais federais, para todas as autarquias, para todo o serviço federal, sejam carros elétricos. Vocês duvidam? Duvidam um negócio desse? E não vai ser aquele pequenininho que parece uma rosquinha. Não. Tem que ser um SUV, né, assim, sabe? Uma coisa e tal. Né? Afinal de contas, o carro é produzido no Brasil, né, pessoal? Então, os robozinhos chineses agradecem, né? Montando tudo, então vamos dar uma força para os robozinhos, né? Não duvido que o nego baixe uma medida, né? Anunciada para a COP30, hein? Anunciada para a COP30, o Brasil, os carros oficiais passam a ser, a partir de agora, carros elétricos e tal. Certo. Tudo, né? Os parça, né? Então é o que eu tinha aqui para vocês hoje. Essa situação da ONU está ficando cada vez mais patética, porque ela não adianta ficar reclamando, o Conselho de Segurança da ONU, não, cara, para com isso, o Conselho de Segurança da ONU, você tem um problema terrível, que é o seguinte, o Japão quer entrar, e hoje o Japão tem lá uma força militar novamente reativada, né? A Índia quer entrar, e eles falam mais alto que o Brasil fica cantando de galo, o cara fala assim, como dizia lá, o cara lá do Terceiro Reich, quantas divisões, o Stalin que dizia, né, quando ameaçava, o Papa está preocupado com o que você está fazendo, mas quantas divisões tem o Papa, né? Então é assim, cara, quem manda nesse negócio é quem tem poder militar, né? Não para com isso, a gente não consegue enfrentar nem a Venezuela, o cara fez tudo, fez um monte na cabeça aqui, nego, super bacana, né, então não rola, então na hora que você mexer uma peça e dizer assim, entra o Japão, a Indonésia é capaz de falar, mas e eu? Não, mas então entra você, aí a Índia vai falar, não, mas e eu? Aí entra a Índia, e você acha que o Paquistão, que também é uma potência nuclear, que eu esqueci, vai falar assim, mas e eu? Por que você botou a Índia? E eu? Né? Então a coisa não é tão simples assim, né? Não é tão simples assim. Hoje, realmente é muito complicado, né? Tá certo? Então o que eu tinha aqui para vocês, o tema aí
mais ameno, né, dessa questão do governo global da ONU, pode ter certeza, esse é o sonho deles, tudo o próprio símbolo, tal, né, e a União Europeia foi na mesma direção, né, então o que eles fizeram na União Europeia é inspirado desse pessoal que nunca trabalhou na vida, é um tecnocrata puro, né, só tem sonhador, só sonhático lá, né, então é isso aí, tá bom, pessoal? Então, agradeço aqui, vai ficar gravado aqui, então, tanto aqui a Neuza tá por aqui, lá, o Valdir, obrigado, Valdir, até breve, o MG e tal, não sei o que, MG Low aqui, não sei, eu tô lendo pelo nome que aparece aqui na conta, né? E é isso aí. E tem vários links que eu deixei aqui que são interessantes, vocês tendo curiosidade, acessem os links, no caso aqui do YouTube, né? Os links estão aqui e acompanhem essa questão dos ODS da ONU, e sempre quando um cara começar a falar sobre essa coisa, você fala assim, como que você vai resolver? Como? Só me mostra como, escreve para mim, desenha para mim como é que você vai fazer, né? Porque vejam, a ideia sempre é lúdica, é linda. Vou acabar com a pobreza. Super bacana. Só desenha aqui para mim. Como é que é essa pobreza? É a relativa? É absoluta? Como é que é essa questão? Tal. Desenha aqui e tal. Quanto que vai custar, né? Então é isso aí. Quantos trilhões de dólares por ano, né? Então é igual a questão climática, né? Quantos trilhões por ano você está disposto a colocar para descarbonizar as suas plantas e tal. Então, só um embromation, né? Tá bom? Então, é isso aí. Grande abraço, boa semana e até breve.